Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, onde compartilhamos conteúdos sobre engenharia de manutenção, engenharia de confiabilidade e gestão de ativos, para ajudar você a se destacar na sua carreira. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho aqui e deixa aquele like. Este simples gesto, ajuda a plataforma a entregar o nosso conteúdo a mais pessoas que podem se beneficiar também, Hoje eu trago um convidado mais do que especial. É uma das maiores referências de engenharia de confiabilidade no Brasil. Ele aplicou a metodologia, nas três esferas de uma organização: no operacional, no tático e no estratégico, E além disso, ele é um grande formador de pessoas nessa área, Além disso, ele tem uma trajetória que vai de engenheiro de manutenção até diretor executivo de grandes multinacionais, Essa conversa hoje, pessoal, tá imperdível, vocês vão gostar muito. Mas antes de irmos para o nosso bate-papo, eu queria deixar aqueles recados padrões aqui para vocês, Se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nos ajudar. Se você está ouvindo esse nosso conteúdo pelo Spotify, avalie a gente em 5 estrelas, e compartilhe com seus amigos no WhatsApp que se interessam por manutenção e confiabilidade. E o último recado deixe o seu comentário aqui no YouTube, com perguntas e sugestões, porque assim eu consigo cada vez mais focar o nosso bate-papo nos temas que vocês realmente estão buscando, Eu acho que eu vou atender mais a sua necessidade. Agora, vamos ao conteúdo de hoje, O meu convidado é o Maurício Fiocchi. Como eu já falei anteriormente, é uma das principais referências de confiabilidade no Brasil. Nossa conversa foi super rica, muito rica, cheia de insights práticos, conhecimento de confiabilidade aplicada, conhecimento de parte de gestão. Tá imperdível esse bate-papo. Tenho certeza que você vai aproveitar muito esse conteúdo. Muito boa noite, meu amigo Maurício Fiocchi. Cara, que prazer imenso estar aqui com você. E para quem está nos ouvindo, hoje a gente está gravando sábado às 7 horas da noite. É o único tempo que eu consegui parar com esse homem, mas o conteúdo vai valer muito a pena. Maurício Fiocchi é uma sumidade, as pessoas conhecem, então vale a pena o conteúdo. Então, Fiocchi, obrigado pela sua disponibilidade, cara, pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é extremamente escasso, então eu quero aproveitar demais o seu tempo aqui comigo. E, poxa, para quem está ouvindo a gente, obrigado mesmo por você estar aqui, cara. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Ulisses. É um prazer a gente sempre estar conversando com gente interessante, que traz coisas interessantes. É bom falar contigo. Pô, cara, eu agradeço demais. Eu sei que eu tô tentando conversar com você já tem algum tempo, só nós dois sabemos, mas eu sei que a sua agenda é extremamente complexa. E para começar, quem é Maurício Fiocchi? Da onde você veio, Maurício Fiocchi? Conta a sua trajetória, porque eu conheço, mas eu gostaria muito que você trouxesse aqui. Para quem não sabe, eu conheço Maurício Fiocchi desde 2006. A gente fez um curso junto em 2006. E quando eu conheci o Fiocchi, eu fiquei extremamente hipnotizado pela competência que ele tinha em formar times. Eu via lá as pessoas que estavam no curso, eu falei, cara, que cara diferente, bicho, que é isso? Ele vai contar a história aqui, mas o Maurício, ele é uma das pessoas que mais formou engenheiros de confiabilidade no país. Ele vai contar a história dele aqui para vocês. Então, Fiocchi, o microfone é seu, meu amigo. Conta a sua história pra gente. Legal, Ulisses. Assim, eu comecei como engenheiro de manutenção, como todo mundo começa, Sai da faculdade, não sabe nada, só teoria, e entra numa grande empresa, foi onde eu entrei na Alcoa, na unidade da Alumar em São Luís do Maranhão. Eu sou de Belém, Então, para quem que é do norte, assim, já faz uma faculdade federal, não é muita coisa, de conteúdo, mas você tem que brigar com outros também para você conseguir uma vaga. Então comecei, como todo mundo, engenheiro de manutenção, entendendo só do que veio da faculdade e de um TCC que falava de manutenção preventiva e corretiva. Isso.
A partir daí, como engenheiro de manutenção de equipamentos na na fábrica de alumínio, né, era dentro da redução, pontes rolantes e cubas eletrolíticas. Depois eu passei pela área de planejamento, e aí foi que começou, assim, a abrir a cabeça de um engenheirinho para: "Putz, não é só engenharia que você faz não? Não, tem planejamento também". Então era o engenheiro de planejamento, de manutenção. A partir daí, ou seja, isso foi em 92 que eu comecei, tá. E quando foi em 95, a gente começou a ter tinha um engenheiro da qualidade na época, na Alumar, que ele começou: "Olha, a gente precisa avançar. A gente já tem manutenção preditiva, a gente já tem o TPM, a manutenção autônoma, a gente já tem o Asset Utilization", que é uma metodologia da Alcoa que a gente faz o quão é bem próximo do OE, né, que a gente conhece fácil. Isso tá bom, mas a gente tá faltando. Ele era um engenheiro muito incomodado, sabe. E ele disse assim: "Vamos, bora, mas o que que tem no mercado?". E aí começamos a estudar, né, estudar mesmo, estudar, porque ninguém sabia o que a gente estava falando e estudando. Aí começamos a ver engenharia da confiabilidade, um monte de coisa assim, tem que ter previsibilidade. Pô, mas já tem a preditiva? Não, 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 tem que ter previsibilidade em cima das falhas, entender o que é um modo de falha, e aí vai. Aí a gente começou a estudar isso, né, literatura americana, e aí depois a gente começou a mapear isso no Brasil, quem fazia? E a gente achou Ideia. 2. Não tinha, forte, a Braskem, tinha um engenheiro fera na época. Essa semana eu até estive na Braskem fazendo uma visita técnica, pela empresa que eu tô, mas e lembrei desse cara, que foi um cara que, assim, que me ajudou pacas, assim: "Olha, não, existe e funciona". E ele me deu vários exemplos, vários projetos que ele fez, estudos que ele fez na Braskem na época, né, porque uma planta de 1975, que pode explodir qualquer hora, em Camaçari. Então, foi um cara que começou com a gente também. Assim, fui começar a aprender com ele, e o segundo foi a Petrobras, né, nós fomos para o Cenpes, né, eu e esse engenheiro fomos para o Cenpes, lá no Rio de Janeiro, lá com o Lafraia, Aqui, né? enten olha quem, né, que recebeu a gente, cara. E aí eu fui entender como que a Petrobras fazia isso, e o que era aquilo pra Petrobras, pra empresa, né. Então era só a base do que eles precisavam ter de um sistema de produção que tinha que rodar 24 horas, só isso. E com Então era a incertezas base. absurdas. Pois é. E fui para entender, né. Não fomos lá para aprender as ferramentas, não, era o propósito. Qual era o propósito daquilo? Saímos de lá, engenheirinho, fomos lá para São Paulo, defender essa ideia para o gerente de engenharia da Alcoa, Brasil. E aí fizemos uma super apresentação, linkando TPM preditiva, Asset Utilization, onde é que entrava a engenharia da confiabilidade, que metodologia que se usava, como é que a gente linkava tudo isso para não ter ciúmes, né, de: "Não, não vai acabar com o TPM", não, nada disso, gente. Acabar com o 5S, não, tem nada a ver uma coisa com outra, tudo trabalha junto. E aí a gente passou um meio-dia conversando com esse gerente, ele disse: "Vocês querem começar quando?". Foi isso que ele falou pra gente. A gente só precisa o aval, né. E aí começamos a fazer isso, né, um engenheiro de manutenção e um engenheiro da qualidade. Começamos a fazer isso, eh, voltamos para casa, né, para o escritório, "Tá bom, vamos começar, vamos". O que que a Alcoa tem? Aí nós achamos a descrição de cargo de um Reliability Engineer, olha só, em 95 já existia isso na Alcoa, longe da gente, porque o Brasil não tinha nada disso, nada disso. Mas tá bom. 95. Em 95, a Alcoa já tinha isso, só que nos Estados Unidos. E tá bom, aí fomos traduzir, né, para o português. E o Maintenance Engineer tem também? Tem. Conseguimos também esse documento, traduzimos. E aí a gente começou a separar o que que era um engenheiro de manutenção e um engenheiro de confiabilidade. E aí foi assim, foi uma briga, porque como é que você fala para as pessoas que não navegaram isso, que você começou a navegar agora, que você acredita.
né, e só vai funcionar se acreditar, se levar essa bandeira em frente. Mas os outros não, sabe, nada. Entendiam de preditiva, de preventiva, o conceito da preventiva versus a corretiva, tudo isso todo mundo entendia. Mas você começar a falar de previsibilidade, dados, análise de dados, fazer a Estatística. mudança, mudar o teu plano de manutenção, uma metodologia qualitativa, um RCM, que é isso, gente? Enfim, e aí nós começamos. E aí eu fui o primeiro engenheiro da Alcoa no Brasil para fazer isso. Eu levei 6 meses para tratar os dados, para fazer o RCM. Então foi a primeira metodologia que a gente usou, tá, foi o RCM, e aí você já sabe, né, a confusão no final, né, quando você mostra aquilo que você vai deixar de dar manutenção, você vai mudar o plano, "Ah não, isso aqui nós não vamos meter a mão, você vai deixar falhar". Ou Aí você você: chega "Como exatamente durante o assim? failure com o Como?" gerente da planta. O meu chefe olhava assim para mim: "Caraca, que isso cara? É isso mesmo?" "É, não, isso aqui não tem problema não, isso aqui deixa, agora esse aqui nós vamos ter que fazer, olha, vai ter umas trocas sistemáticas que nós vamos fazer". E aí foi. E aí começamos com a RCM. Nossa, deu muito certo, a gente mudou o plano inteiro para aquela metodologia, pelo resultado do RCM que deu. A partir daí foi trazendo gente, né, aí eu já não conseguia fazer sozinho, o engenheiro da qualidade começou a sair para outras frentes, aí eu fiquei sozinho, aí eu peguei um estagiário, Sid Clay, famoso aí no Brasil, era meu Bem estagiário. famoso. Eu quero Pois trazer é, ele aqui para conversar comigo. é bom trazer, tem muita história. Hoje ele foi promovido esse mês inclusive na empresa, tá. Tá no topo agora da confiabilidade da Exato, empresa. exato. E Entrevistei um engenheiro dele um tempo atrás. Eu vou colocar aqui, vai sair daqui um tempo aqui. ótimo, pode Você trazer, conhece. traz todo mundo. Enfim, e aí começamos a equipe, né, eu e o estagiário, depois disso, ele virou engenheiro, deu certo também a contratação dele, e aí fomos evoluindo os estudos, né. E aí quando começou os estudos, quantitativo, né, estatística pura, era engraçado que quando o estudo terminou e o Cid dizia assim para o encarregado daquela: "Olha, essa roda vai quebrar com 45 dias, você precisa trocar antes". Aí disse: "Não, não vou trocar não". 45 dias batido, parecia encanto, cara, deu certinho no É calendário, bruxaria, né? 45 dias. O encarregado entrou, eu lembro isso, eu e o Cid na sala, ele entrou na sala: "Ei, o que vocês fizeram, hein? Ou vocês que foram lá, alguma coisa? Porque olha, foi hoje, 45 dias". Aí disse: "Não, cara". Aí viramos a tela para ele para mostrar a estatística, como ela funcionava, né, para ele entender. A gente tá te falando, porque tem dados por trás disso aqui, não, a gente não está chutando nada. Então, assim, foi um início, assim, bem nervoso, né, porque você fica na sala, você fica conversando com os técnicos, eletricistas, mecânicos, discute com planejamento, então você pega muita informação para você apurar os dados. E aí começava as brincadeiras, né: "Mas esses engenheiros que não fazem nada, ficam na Exato. sala, não suja a bota". É os Aí capacetes brancos, né? é, tudo limpinho, eu disse: "Não, quando precisa a gente vai, fica tranquilo", principalmente quando a gente implementa alguma coisa, tem que ver rodar, tem que ver rodando se está dando certo, se tem que calibrar alguma coisa. Então assim, mas no início ninguém entende. Não, ninguém entende, acha que você está sonhando. Então foi um início, assim, de 95 para cá foi bem. Em 2001, quando eu fui fazer o primeiro curso mesmo, né, nessa época a gente contratou uma consultoria, tá. Na época era a Principia, que depois foi contratada pela DNV. Uhum. Então tinha um consultor com a gente, né, um super consultor, virou um amigaço, foi o Paulo Vitor Fleming na época, faleceu agora na época do covid. Foi um cara que ficou com a gente direto, né, direto, direto até a gente andar. E aí depois disso, uns 2 anos depois, andando sozinho. Aí comecei a ir para os cursos, né, 2001 foi o primeiro da Reliance Software no Brasil, inclusive, participei da primeira turma, eu mais um engenheiro nosso, e aí começamos a usar a ferramenta dele, né, e aí que começou, porque até então, né, internet era o início, né, 95, 96, 97, por aí, as coisas com aquele barulhinho chato, né, para você baixar qualquer coisa era um negócio monstro, mas eu baixava muito demo. Eu baixei muito beta de soluções, de root cause analysis, de
fault tree análise, eventos, eu baixei muito sisteminha, assim, para eu ver como é que funcionava, fazia simulação, isso, pô, não tinha nada. Até que em 2001 começou a aparecer. Aí eu troquei tudo, né, para as coisas mais modernas que tinham na época. E aí nesse período, eh, assim, como eu estava dentro da redução, eu comecei a montar uma equipe, né, e era 1 engenheiro, 2 engenheiro, 3 engenheiro, 4. Aí fiquei com um grupo de 4 engenheiros comigo, mas eu fazia outras coisas também, né, não dava para fazer só confiabilidade, eu já estava com liderança, e aí tinha que mexer com contrato, contratado, planejamento, um monte de coisa. E aí eu precisava de engenheiro fazendo a confiabilidade, para não deixar cair. E sempre vendendo a ideia, tá. Mas só deu certo tudo essa etapa, porque lá no início a gente teve um patrocinador, que foi o gerente da Patrocinador. engenharia, tá. Se não fosse, a gente ia ficar remando, sabe, tentando convencer, nos estudos, né, nos pequenos estudos. Mas deu certo. A partir daí, eu evoluí muito. Eu já tinha um grupo de 8 na Alumar em São Luís, mais 8 em Poços de Caldas, a gente se reunia a cada 6 meses, cada um mostrando seus projetos, era best practice, cada um compartilhando, aí um olhava de uma planta, putz, as plantas eram, assim, as 2 plantas fabricam alumina e alumínio, mas eram plantas de longe, né, Uhum. bem distante, né. Então aí cada um olhava o do outro: "Opa, tá pronto, vou trazer para cá". Aí a gente alavancou muito, dava mais de US$ 1.000.000 por ano que a gente dava de resultado para a empresa, isso resolvendo cada projetinho, não quer dizer que saía lá do caixa, né. Uhum. Não, em algum outro lugar estava se gastando, mas naqueles estudos não, ali a gente ganhava sim para a empresa. É, o save era mostrado, né. Era por projeto. Então cada engenheiro tinha sua meta, e a gente entregava isso, ao longo dos meses, do ano. Mas a gente foi um início bem normal, assim, de se fazer perfil de perda, sabe, paretos, aí você começa a mostrar por isso, e depois disso, assim, e depois da Alcoa, por onde eu passei, claro que eu levei essa base toda, né, eu já saí de lá como superintendente, que era o nível mais alto de um cargo de manutenção, depois fui para uma mineradora, né, a Vale, fui para Porto, depois eu fui para coqueria, de outra empresa americana, depois de equipamentos móveis industriais, depois voltei para Vale, aí fui para Malásia, sudeste da Ásia, e aí por onde eu passei, eu levei a confiabilidade e implantei alguma coisa da confiabilidade. Eu lembro que quando eu entrei em 2008 na Vale não tinha, né, o que tem hoje, né, então sentou eu, o Cid já estava também na Vale, na mineração, eu estava em Porto, tinha mais um que era na peletização, estava começando também. Aí a gente juntou e começou a fazer o procedimento da engenharia da confiabilidade pra Vale. O É Douglas, no Não, era não o foi o Douglas? Douglas, não, o Douglas é muito novo. Não, foi antes do Douglas. Climério, que era em São Luís. E aí a gente se juntou e disse: "Vamos escrever o documento da Vale?" "Vamos". Aí nós escrevemos. Esse procedimento, como você aplicar e qual ferramenta aplicar e quando e onde. Nós fizemos esse documento. E aí serviu para todos os negócios da Vale, né. O Douglas veio depois, aí criou todo aquele centro que ele tem, fenomenal aquilo, que virou de referência para muita gente. Depois quando eu voltei, eu vi aquilo implementado lá, e que foi que eu conheci ele em 2014 para 15. Aí disse: "Quem é esse Douglas?" Aí eu fui lá conversar: "Cara, eu vou levar isso para Malásia". Eu voltei pra Vale. E ele já tinha umas conversas: "Poxa, se eu soubesse que tu ia voltar pra lá, eu tinha trazido pra cá pela legislação". Cara, não deu, agora já fui pra Porto de novo. E aí eu copiei mesmo as coisas que ele já tinha feito, pô, já estavam rodando, levamos pra lá, começamos a fazer também. E hoje, por onde eu tô, né, a empresa que eu tô, de novo, empresa de alumínio, né, a Norsk Hydro. Também a engenharia daqui já fez, né, um próximo do CMA, que é o GPA, já foi criado, então a gente já tem um monitoramento de vibração nos principais pontos, né, que afetam a gente realmente. Então já tem locais que o meu inspetor de preditiva nem entra mais lá, casa de soprador, não precisa mais entrar.
tá tudo online, checa tudo, sai a mensagem tudo pra gente, chega no nosso e-mail, posso acompanhar isso o tempo todo em tempo real. Então, assim, é a evolução de tudo, né, daquilo que era só um estudo para hoje com A toda tecnologia a abarcada, né? tecno não, a tecnologia hoje é incrível. O que a gente usou lá na Ásia já era diferente quando eu cheguei aqui no Brasil, que a turma está usando, já é outro, já mais avançado. Mas, nossa, que bacana. E assim, a gente tem que acompanhar. Então, o engenheiro de confiabilidade, e a gente hoje fala muito de gestão de ativo, é a evolução, né, manutenção, confiabilidade, gestão de ativo, e assim, o cara que passou por tudo isso, falar de gestão de ativo é muito fácil. Porque Exato. você tem a base, você estudou aquilo, você viveu aquilo, né, você não só sonhou aquilo que olhando para os Você, outros fazerem, não. você, que a gente chama de você quase sangrou para aquilo, né? Você Só fez. quem trabalhou com manutenção sabe É. como é, e depois para confiabilidade sabe como é. Falar de gestão de ativos se torna um pouco mais fácil, né? Quando veio a formatação da ISO, né, colocando tudo aquilo que a gente já fazia num formato, porque a gente estava espalhado na 9000, na 14 e tudo mais, não, aí tá fácil agora, só tem que traduzir para o que a gente quer. Aí você vai, faz o documento, o SAMP, o AMP, você faz tudo e coloca na formatação só, mas você já está fazendo. E Exato. aí eu tive o grande essa em 2020, quando eu voltei para o Brasil, aí a Hydro também estava começando essa ideia. E o meu gestor que me contratou: "Olha, vou precisar que você suporte a nossa empresa a fazer. Não vai ser na tua área, que é o engenheiro que vai fazer, mas eu queria que você ajudasse". Eu: "Deixa comigo, isso aí eu conheço um pouquinho". E aí foi legal, fizemos toda a estratégia de negócio da empresa, né, eu e todos os outros, nada feito sozinho, não tem como. Para você entrar na 55, você tem que botar muita gente para trabalhar junto. Muito. Tem muito pratinho que tem que balançar, tá, senão vai cair. E uma planta grande, como a que a gente tem aqui, que é a maior refinaria do mundo, a refinaria de alumina, né, do mundo está aqui em Barcarena, não tem como você fazer sozinho, de jeito nenhum. Então todos trabalharam nisso, tanto a operação, manutenção, engenharia, suprimentos, né, almoxarifado, todo mundo foi junto, controladoria, impressionante. Sistema da qualidade foi o que entrou para dar roupa, né, e dar as diretrizes. E aí todo mundo entra para preencher, né, preencher aquele quadro. Então, assim, a base, assim, daquela tua primeira pergunta, né, da minha trajetória e aí levando tudo isso para onde eu fui passando, a base foi a confiabilidade. Então, hoje, eu tomo conta até do turno de manutenção. Então, quando tem falhas repetitivas e ele está voltando lá o tempo todo, eu já tenho um trabalhinho assim: "Tá bom, mas por que que a gente está voltando sempre lá? É porque a gente está fazendo errado ou porque o sistema precisa de uma engenharia por trás para resolver aquilo em definitivo, para não colocar HH de novo lá?". Então isso a gente já tem também algumas ferramentas já de sinalização, ou seja, lá vem da base, né, você não podia deixar não, aconteceu hoje, amanhã é outro dia. Não, mas pode voltar amanhã. Exato. Eh, então assim, esse mindset ele tem que ter sempre, né, e hoje como executivo da empresa, eu não perco não consigo tirar isso, né, se eu estou numa discussão de investimento de CapEx ou se a gente vai ter algum dispêndio no OpEx, eu começo a colocar na balança, se não é só a parte financeira, não é. Você tem que olhar o todo para saber se aquele investimento ou se aquela manutenção que nós vamos fazer agora, se eu botar esse HH mais hoje sábado, vou mandar um cara lá hoje para fazer, pô, precisa? Né, naquela base lá da manutenção que a gente conhece, pô, se tivesse um caminhão de gente, você colocar para fazer manutenção direto? O conceito antigo era: "Não, quanto mais melhor". Exatamente. "Não, não, não é não, você está perdendo dinheiro, não bote não, não bote não". "Mas como assim não vou botar? Eu tô com o cara sobrando aqui, dá para". "Não cara, não precisa, calma, vamos desenhar, tem um tempo para fazer a manutenção, e tem um estudo para isso", né. Esse é o racional hoje, sempre foi um mindset da confiabilidade. Cara, Mas que é isso, jornada, hein? mas é assim, a jornada é gigante, até hoje eu continuo com isso. Né, então, tem muita discussão ainda, né, de usar a inteligência artificial. Eu vi algumas coisas, assim, muito bacanas de monitoramento até do posicionamento
do funcionário, onde ele está, para ele não estar sozinho, via Exato. capacete, né. Tem toda a parte de video analytics também que a gente isso, nossa, já está muito disseminado no mundo também, tem muita ferramenta, tem muita empresa fazendo isso. Se quiser trazer um cara da China para fazer isso aqui para você no Brasil, você traz. Ou daqui do Hoje Brasil está para mais fazer lá na fácil, China. né. Hoje está bem Vai. mais a globalização, literalmente o conceito de globalização hoje, tá real, né, onde você consegue realmente É. fazer esse tipo de transacionar inteligência, né, você traz um cara da China, da Uhum. Índia, da Turquia, e você consegue É. dos Estados Unidos, você consegue fazer isso. Pô, Fioca, a sua jornada é sempre bom, sabe, ver como o caminho que você, cara, construiu e aonde você chegou, onde você está hoje. Eu queria explorar um tempo da sua jornada, que foi a sua experiência de estar na Ásia, na Malásia. Uhum. Como que foi, cara, você sair do Brasil estruturado, um ótimo posicionamento de mercado e, cara, assumir um desafio para começar literalmente do zero uma É. planta e você implementar. E eu queria que você explorasse um pouco mais essa sua experiência e como que realmente essa base que eu acho bacana, que quando você fala da base, os seus olhos brilham, né? Porque É. você realmente sente aquela, pô, isso que me fez catapultar o que eu sou hoje. Então, como que Uhum. você, quando foi para lá, você voltou como se fosse ao zero? Caramba, tô aqui no zero, tenho que É. construir tudo de novo. E na Ásia, como que foi essa experiência? Eu queria que você explorasse isso. Ali primeiro foi um desafio pessoal, né, de você mudar, sair do teu país. Eu já falava o inglês, mas você tem que levar a família inteira, né. E o primeiro ano não era fly in, fly out. E o desafio era para botar para rodar, porque o projeto já tinha sido entregue em outubro de 2014 e eu entrei em julho de 2015. Então, mas não vinha performando para dar 2 milhões de toneladas mês. E quando me convidaram, eu falei assim: "Olha, precisa dar o nominal do projeto". "Tá bom, beleza". Então o desafio foi gigante. Construir indicador de manutenção, planejamento de manutenção, fazer fluxo planejamento, fazer tudo, porque não tinha, a gente tinha que desenhar. Então não fui sozinho, levei alguns brasileiros, e essa era a normativa da empresa, não leva os recursos, então tinha muita força-tarefa, tanto da operação, manutenção, engenharia, área administrativa, RH. A gente teve que ir para colocar a planta, para performar conforme o projeto foi desenhado, mas não era só a manutenção, era além da manutenção. Então teve muito, de tudo, Você aplicou gestão de né. ativos na Vera sem nem Não, em ter tido isso, tudo. né? A sobressalente tinha sobrando, nem precisava, sabe. Você olhava o almoxarifado lotado de item lá que o pessoal do projeto deixou, tá bom, deixa aí, vamos fazer, vamos trabalhar. Então foi assim, uma construção de tudo, né, então foram vários brasileiros para lá, foi um projeto bonito, é um projeto bonito lá, uma região bonita também, e é um negócio que dá muita lucratividade para a Vale, impressionante. Ali é um portinho pequeno, né, comparado com o que a Vale tem, de todos os portos é o menor, mas ele em lucratividade ele é muito valioso para o negócio. Enfim, então o primeiro desafio foi esse, né, ficar longe da família 1 ano, depois deu certo de me chamar para ficar, e eu levei a família, aí a família foi e ficou mais os 4, e mudança de cultura. Então foi uma mudança gigante, você se virar, vai numa farmácia, num supermercado, uma delegacia de polícia, num banco. Posto de gasolina. Então tudo é desafio, porque não é o que você está acostumado, não é. E aquele receio de você um estrangeiro naquele país, né, um país muçulmano, não é 100% muçulmano, tem hindu e, chinês, indiano e o malaio propriamente dito. Então assim, tem muita mistura lá, e tinha mais os brasileiros, então a equipe era boa, né, porque eu tinha esses 4. Então você lidar com esses 4 e liderando esse grupo dessa forma, você tem que ter muita resiliência e paciência, viu, porque cultura é diferente, tem muito embate de uma cultura diferente da outra, né, o brasileiro do jeito que é, o chinês já achava que era uma agressão,
o malaio que é pacato já achava: "Tá aí, ele vai mandar em mim". E aí você tinha que segurar as ondas de todo mundo para, "Olha, não é conflito, aqui a gente só tem um propósito aqui, a gente precisa trabalhar e botar para rodar. É isso, precisamos entregar resultado". E aí foi que deu certo, foram mais de 200 melhorias do processo que foram feitas, eu tenho essa planilha, 200? 224, número exato, Nossa. de melhorias que nós tivemos que fazer nesse site. Falando de engenharia, tá, só de engenharia. E aí deu certo, né, performou os 2 milhões por mês, mas foi um desafio gigante. A confiabilidade, ela entrou também a reboque, onde eu fiz a política da confiabilidade, a declaração da confiabilidade, desenhei os pilares da preventiva, da preditiva, lubrificação, planejamento de manutenção. Aí eu contratei um engenheiro de confiabilidade, levei um cara, tá, um só, era o único headcount que eu tinha. Mas foi um cara que já vinha com todas as ferramentas. Então chegava no final do mês, era um jackknife pronto, MTBF, MTDR, pronto, só para decidir onde é que a gente ia botar o recurso. Então já vinha prontinho as análises falha para discutir, plano de ação, já estava. Então a gente começou a navegar muito bem, já na fase de ramp up de um projeto. Então quando você constrói isso desde o início, né, e aí foi um mini CMA que foi feito lá, uma cadeira quente lá de 24 horas, né, tinha uma laiozinho olhando e o pop-up das informações amperagem de motor, já estava aqui, a temperatura, liga para o turno. Era assim, né, não tinha, o trend, a tendência não tinha isso na época ainda, a solução. Enfim, era o que a gente tinha. E deu certo, né. Então, assim, foi uma experiência boa, boa, até voltar para o Brasil. E aí, Não, é outra imagino. vida. Não, imagino. Aí, poxa, trazendo essa sua volta para o Brasil, Fioc, me conta como que essa experiência sua de ser um expatriado, de ter lidado com essas diferentes culturas, aí você ficou, vamos dizer assim, 5 anos fora do Brasil, e quando você volta para um novo desafio, e mais uma vez o desafio da confiabilidade cai no teu colo. Uhum. Cara, como que foi isso para você? Porque sair de uma cultura que você, em 5 anos, você se adapta à cultura na qual você está inserida, né? Aí você Hum, volta e uhum. mais esse desafio de construir de novo um projeto do zero, uma planta nova. Como que foi É, isso? então, aí, assim, toda vez que você muda de empresa, é zero, é zerado. Você vai entrar zerado, vai ter que conquistar todo mundo lá dentro, né, então aquilo que você trouxe só te ajudou no teu currículo para você entrar, mas você tem que provar tudo aquilo. É na hora que você entra. Exatamente. E aí a partir daí eu comecei a executar as coisas que já vinha da minha experiência, né, tanto de porto como de coqueria e com fábrica de alumínio, então voltei para uma fábrica de alumínio, né, só que a alumina, desculpa, e eu comecei a executar as coisas que eu já estava trazendo, né, então a confiabilidade não era minha responsabilidade, não é até hoje. Existe um gerente de engenharia que ele que toca, a gente suporta ele, né, com metodologia, com conversa, avaliação de projeto, tudo. Então isso aí eu ajudo ele. A parte do monitoramento, toda a parte preditiva desse sistema, sim, é minha responsabilidade, então tem que deixar 100% rodando. E aí eu tenho os técnicos de preditivo que acompanham. E sempre, e de novo, é a base das discussões. Você tem uma falha que foi catastrófica, alguma situação crítica que foi, não estava no monitoramento, meu técnico não passou lá, mas você passou, por que que não pegou? Né, então aí vem essas perguntas em cima da gente, né, tipo, Uhum. pô, o sistema não é 100% confiável, não, não é, mas se eu passei lá, minimamente eu tenho que acertar, né, aquele diagnóstico. Então essa parte está comigo, né, e aí foi assim, foi outra mudança, né. E a primeira vez que eu estou morando na minha cidade, né, a primeira vez que eu trabalho para o estado do Pará, para o meu estado. Então foram 28 anos fora do estado, e agora eu já estou com quase 4 aqui, né, trabalhando para o meu estado, assim, está sendo uma experiência ótima, né, até conviver de novo com meus pais, que estão vivos ainda aqui em Belém. Pô, que bacana. É é, Maravilhoso. é assim, passei muito tempo longe, sabe, Natal, Ano Novo, não era sempre que se volta não. Às vezes as férias eu não voltava nem para o Brasil, ficava lá, porque estava pegando. Então assim, tem muita assim, o engenheiro quando ele entra,
e se ele tem algum propósito, gente, não tem como, você vai se dedicar para aquilo. E assim, eu vi muito isso quando a gente lá voltando lá para 95, quando a gente teve essas discussões, eu e o engenheiro da qualidade, "Cara, nós vamos enfrentar uma barra disso aqui, cara, vamos, mas a gente tem que acreditar nisso aqui. E a gente só vai acreditar sem estudar". Esse era o princípio meu e dele. E aí a gente começou. Então a mesma coisa quando eu fui passando de uma empresa para outra, a mesma coisa, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou entrando, se eu não acreditar, não entra, não aceita, vai para outra, e aí vai. Então foi isso a minha decisão quando eu ingressei nessa empresa, aqui na Alunorte, na Hidro, e está sendo muito boa a experiência, assim, então é desafio todo dia, não tem o dia de ontem foi igual hoje, não, não foi. Não foi. Hoje eu estava conversando com o meu gerente do turno, ele teve que ir lá para discutir uma situação que a gente causou, eu disse que é normal, né. Então assim, mas sempre o propósito ele é vivo, né, e a gente tem que ter vontade para isso. Se não tiver vontade, volta a ser engenheiro de manutenção. E em cima É. dessa sua fala, Fio, que eu queria te perguntar, porque tudo que você trouxe aqui demonstra que, para tudo, né, não somente para confiabilidade, você precisa estudar, você precisa desenvolver. E aí, trazendo a sardinha para o nosso lado, a gente também estuda muito, né? Para confiabilidade. Não é uma cadeira tão trivial, né? A gente sabe que não é trivial. Você tem que estudar muito. E outra, por não ser trivial, você não consegue fazer sozinho, porque você precisa discutir aquela informação que um sistema te dá para ver se faz sentido. Então você sempre tem que estar se relacionando. Então você começa a se desenvolver, que eu até gosto de chamar de desenvolver os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, porque você tem que tecnicamente entrar em detalhes muito específicos, estatística, metodologias integrais, tal, etc. E você tem que desenvolver o seu lado também de se relacionar com as outras pessoas, de conversar, de tirar o que elas têm de conhecimento para você conseguir usar É, nas suas análises. Então você começa a se desenvolver em duas vertentes que é muito nítido agora quando, para mim, vendo você de uma jornada, poxa, de sucesso, que como que esse trabalho duplo de cerebral, vamos dizer assim, te levou aonde você está hoje. E você conseguir conversar com o CEO, conversar com diretoria, uhum, conversar com presidentes e conversar com o chão de fábrica. Então, o que eu acho bacana da nossa profissão como engenheiros de confiabilidade, mesmo não sendo praticantes, mas a nossa base é essa, uhum. de conseguir ser esse elo entre o estratégico e o operacional. Então, em cima dessa visão, o que eu queria te perguntar é o seguinte: como que para você ter desenvolvido todo esse know-how, essa competência técnica e também agora gerencial, como que você enxerga hoje, quando você chega por exemplo, hoje você está 4 anos aí trabalhando no seu estado, quando você recebe um engenheiro ou uma engenheira nova que está, poxa, com esse anseio de aprender, de se desenvolver, como que você recebe essas pessoas vendo que você já passou por tudo aquilo, você já viveu aquilo? Eu queria ter essa experiência sua, como é que você consegue passar isso para quem chega novo na sua mão para você lapidar? Porque você tem talento para lapidar, pô, você já falou do Sid Clay, tem outras pessoas que você lapidou, mas como Uhum. que é isso para você receber essas pessoas e lapidar um diamante bruto e virar uma joia, cara? Eu queria que você trouxesse isso. Eu já passei por isso várias vezes, né, e nem todos vingam. Não é para todo mundo, não é, porque tem que ter resiliência, tá. Eu lembro que na Malásia, a turma que eu fiz de confiabilidade tinham 15 pessoas, 15 participantes. Então nós Isso lá na passamos Malásia. lá na Malásia, 2 semanas treinando todo mundo. Nenhum virou engenheiro de confiabilidade. Nenhum virou, tá. Porque tinha que começar a gostar daquilo, né. Aí não, todos voltaram para manutenção. Ou seja, Caramba. nem sempre vai ser sucesso, nem sempre vai, mas tem aqueles que não, você não dá nem você recebe, você trata bem, conversa, dá o norte, dá o horizonte, aí você começa a ver as pequenas coisas aparecer, né. Uma análise, traz uma análise já um pouco mais de detalhe do que o outro,
outro nem trouxe, aí se traz, aí começa a ver os brilhos nos olhos, aí solta mais um pouquinho, tá, analisa mais isso aqui. Quais são os intervalos? O que mais você está analisando nesse gráfico? Fala para mim, né. Aí quando ela começa a trazer essa pessoa, aí você começa a ver: "Ah, tá, vai dar caldo isso aqui". Aí você passa outro estudo, aí vem outra análise boa, né. Às vezes não, às vezes vem, mas é um início, ou seja, para você formar alguém, leva tempo também, mas a pessoa precisa querer. Então tem muita gente nova que chega, e essa turma que tem aparecido, é uma turma que tem muita vontade. É assim, a preparação, não sei por onde eles estão passando, sabe, mas estão vindo muito mais preparados que a gente no O passado, sabe. conteúdo que tem hoje de divulgação na internet No é, cara, infinito. Nossa, não, mas é assim, vem com um perfil, sabe, de querer abraçar, de querer ir em frente. É legal, sabe, eu gosto disso, porque dá aquele gostinho bacana, sabe. Poxa, tem animação aqui, tem gente que está querendo. Então, assim, eu procuro sempre dar as diretrizes assim: "Vai, estuda mais um pouquinho", dá aquele incentivo. Tem alguns voltam, outros não voltam, tá, mas eu estou fazendo a minha parte nessa hora, né. Vira e volta tem um assunto de uma apresentação, esse "Cara, tu já estudaste tal coisa?", né. Outro dia eu falei isso para um engenheiro novo que a gente tem, ele trouxe uma solução bacana na área de contrato dele, eu disse assim para ele: "Olha, você criou uma matriz de decisão aí muito bacana. Estuda um pouquinho de Jackknife e depois vem conversar comigo que a gente vai usar outra ferramenta para a gente decidir", né. Aí ele: "Opa, o que que é isso? Anota aí". Ou seja, dá a semente, ou seja, esse é o papel da gente, né, não tem conhecimento que fica só com a gente, que não existe isso. A gente não veio para o mundo para isso não, tem que Exato, repassar, tem que repassar, exato. não. Então, assim, foi até hoje é dessa forma que eu tenho feito, sabe, Ulisses, assim, é acreditar e dar o subsídio que precisa. Pô, que bacana, Tio, que bacana. Pô, é um prazer sempre conversar com você, porque a experiência que você tem, são poucos no Brasil que tem experiência que você tem de aplicação mesmo da confiabilidade em todos os níveis, né? Níveis operacionais, níveis táticos e hoje níveis estratégicos. Então você tem propriedade para falar das três áreas, né? E para essa galera que está ouvindo a gente aqui, Fioc, que é quem tá seguindo aqui o nosso conteúdo, tanto o LinkedIn ou o YouTube, são muitas pessoas que já têm alguma experiência, mas grande parte, a grande maioria, são pessoas que são de manutenção Uhum. e estão buscando conhecimento a mais a respeito de confiabilidade. Queria que você trouxesse a sua experiência de como que foi importante isso na tua vida e é importante para essa galera, com uma palavra de motivação ou um conselho, um, uma frase que você possa trazer para essa galera que quer fazer, quer aprender, quer se desenvolver nessa área também. Queria que você trouxesse uma mensagem para esse pessoal. É assim, só tem uma, tem que acreditar, porque só deu certo lá em 95, porque alguém chegou comigo assim: "Vamos fazer um negócio diferente? Vamos alavancar os resultados? Bora, mas o que que tem?". Aí ele disse: "Tem engenharia de confiabilidade". "O que que é isso?". E aí a gente acreditou, antes de conhecer direito. Então, assim, não era ninguém me mostrou um resultado para eu acreditar. Não, a gente começou a estudar, mas antes de estudar, acredita logo, que dá menos trabalho, dá menos dor. A gente começou a acreditar, a gente realmente precisa fazer alguma coisa diferente, porque a gente já tem tudo isso, mas o que mais? A gente precisa estar confiável, a gente não está. Então a gente primeiro acredita, né, então foi aí que deu certo, a gente acreditou e a partir dali, foi começar a movimentar a montanha, pedir autorização, aprovação, ir lá no Olimpo, falar com o Papa, convencer ele. É você acreditar naquilo, se você não acreditar, pô, como é assim, bate na porta do gerente, fica lá em São Paulo, você sai lá de São Luís para ir para São Paulo e como assim? "Pois é, eu acredito nisso", então foi lá, fui bater na porta dele. Nós fomos bater, eu e o outro engenheiro. E foi assim, só deu certo porque a gente acreditou. Então a frase, para quem está ouvindo e quer entrar nesse mundo, olha, não só nesse como qualquer um outro, né, Exato. acredita. Acredita, aí a partir daí o caminho das pedras tem vários.
A internet está aberta aí para todo mundo. Tem um monte de metodologia, né, estuda o conceito, né, trate o conceito. Eu não estudei só um conceito, só um papa da época, tinham vários na época, né, tinha o da Aladon, tinha o do Smith, tinha da DNV, tinha a Princípio, sabe, tinha o da Braskem, tinha o da Petrobras, cada um usava uma metodologia diferente, gente. Isso tá bom, mas qual o método que eu vou usar? Não sei ainda, deixa eu estudar. Então a gente estudou muita coisa e coisas diferentes para saber o que que era melhor para o nosso negócio. Aí quando a gente decidiu, vamos seguir aqui. Teve alguns momentos que a gente teve que redirecionar o caminho, que a gente estava perdendo a mão. Mas o estudo já estava decidido qual estudo que a gente ia fazer. A jornada, né? Não são 100 metros, né? É uma Não, maratona, né? Que você vai desviando, tal, tem subidas, tem descidas. Poxa, é, você fez eu lembrar do meu início também, você falando agora, quando hum, foi para São Paulo conversar com o corporativo. Eu lembro que eu era um engenheirinho recém saído da faculdade também, Fio. Aqui essa história tem que contar aqui. Eu nunca contei essa história para ninguém. E quando eu saí da faculdade, eu tinha 25 anos, eu caí num laminador de barras e bobinas. Eu ah, nunca tinha visto um laminador na vida. Eu conhecia livros. Meu estágio de faculdade que eu fui conhecer equipamentos de grande porte, laminação, aquela coisa gigantesca. E aí eu fui para ser o responsável, não responsável, mas dar suporte na oficina de montagem das cadeiras de laminação, né? Que é aquela oficina de blocos lá que nós tínhamos, que era simplesmente o coração do laminador. E eu só nunca isso. tinha visto uma máquina na vida. E aí o cara me deu o desafio, falou, Ulisses, olha só, a gente tem perdas financeiras constantes com quebra disso daqui. Você precisa desenvolver um estudo para resolver isso. Eu falei, meu Deus do céu, cara, aquilo gelou minha espinha. E que eu não fazia a mínima ideia do como fazer aquilo. E aí que fez você lembrar dessa sua passagem, fez eu lembrar da minha. Tanto que nessa época, eu adquiri gastrite de É, tanto responsabilidade que eu tive que assumir, sem ter nenhum tipo de conhecimento, mas eu tinha vontade de aprender. Então foi junto, pô, lógico, ninguém faz nada sozinho. A gente tinha uma equipe excepcional de pessoas. A gente construiu vários estudos lá e a gente reduziu quase a zero a quebra naquele equipamento. Então, eu lembro que eu cheguei pro meu gerente, hoje ele está na China, hoje ele trabalha na China. Falei, fulano, cara, eu preciso fazer um curso de confiabilidade. Aí ele falou assim, cara, o que é isso? Eu falei, eu também não sei não. Eu só vi na internet que ajuda a gente não sofrer com manutenção. Você paga esse curso para mim? E ele falou, pô, isso, pago, cara, mas você sabe o que é? Eu falei, não sei não. Eu só vi os caras falando que é bom. Aí eu fui fazer esse curso. Isso foi em 2004, 2005, não sei. Aí eu fiz o primeiro curso de confiabilidade que, cara, aquilo explodiu a minha mente. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então foi legal essa parada que fez a minha mente voltar 20 anos aqui atrás e teve a que sua sofrer. mensagem me cativou, entendeu? É, e aí teve que sofrer, né? Tive É que isso, faz sofrer, parte, porque tive que como engenheiro de sofrer, manutenção a gente sofre mesmo, tá ali naquele reme-reme, cara, de novo esse negócio. Tá bom, o que que tive nós que vamos fazer sofrer, para não sofrer de novo, tive que né? sofrer. Só que depois disso, nossa senhora, eu posso falar que eu evoluí 50 anos em 5 na siderurgia, porque isso fez a minha maturidade profissional, o caráter profissional, responsabilidade profissional, porque eu era responsável de um laminador com 26, 27 anos e imagina, então era E aquilo que você comentou, né, você estava brincando dos lados do cérebro. Engenheiro de confiabilidade ou um gestor de ativo, né, que vai fazer a gestão propriamente de ativo, não tem como. Você tem que entender, tem que ter a base, tá, não tenho experiência, tá bom, mas você conhece? Começa a adquirir a experiência agora. Mas você tem que ter um outro lado do relacionamento. Você tem que ter muito bom relacionamento, porque você vai tentar convencer, você vai receber um monte de não. Não, não, já sempre se fez desse jeito aqui, por que nós vamos mudar agora? Então, tem um outro lado que não é técnico,
Não é. O engenheiro de confiabilidade não é só técnico. Não Não tem é. como. Só E pô, a gente teve uma situação no equipamento, eu não vou falar em empresa, mas quem ouvir que trabalhou comigo vai saber. A gente fez um RCM lá e chegamos no diagrama de decisão, a gente utilizou do Mobile, hum, e tinha uhum, que ter, deixa hum, quebrar, é. deixa quebrar. Cara, a gente começou a ter boicote mesmo, porque é sério, boicote de o custo de manutenção não reduzia, que a gente tinha previsto que ia reduzir. A gente, quando a gente colocou o run to fail, a gente colocou Hum, estoques sobressalentes estratégicos para quando uhum, falhar a gente ter e restabelecer rapidamente a função do equipamento. Só que as pessoas começaram a boicotar, continuaram a fazer a manutenção preventiva, parava o laminador, enfim, parava. Aí, pô, mas como assim? O custo não abaixava, não abaixava, não abaixava, não abaixava, e descobriu. E as pessoas, o gerente na época falou: não, vai parar nada, tem que fazer a preventiva. Cara, isso foi muito louco, cara. A gente descobriu depois de uns 4 meses que a gente descobriu isso. Que, pô, o custo não vem, a gente sendo cobrado, cara. Você faz um estudo, você reduz um monte de uhum. coisa, você vende essa ideia, acredita nisso, e aí tem pessoas que, pô, não confio nisso não vou parar não vou fazer isso não, eu sempre fiz assim. Cara, e a gente chegava na reunião de análise crítica, o cara viu o indicador, cara, a gente não sabia como explicar aquilo. Falei, cara, como é que pode? A gente errou, não é possível, a gente não errou. A equipe, né? Aí depois a gente descobriu, cara. Porque a gente só descobriu porque teve uma parada que a gente teve que fazer 0 hora, e aí no 0 hora, cara, os caras começam a falar, né? 0 hora, os Uhum. caras descobrem tudo no 0 hora. Cara, descobriu isso que o gerente na época não falou, não, bicho, tem que fazer preventivo. Porque nós não éramos da manutenção nessa época mais, né? Nós éramos da confiabilidade. Não, tem que fazer a preventiva, entendeu? Mas, pô, cara, isso aqui é papo que vai. Pô, a gente vai ficar aqui por horas, porque só quem realmente sofreu com É, manutenção e quis mudar para o viés de confiabilidade, porque acredita mesmo que faz, faz a gente pensar, e quando você pensa, você realmente sai da caixa e você desenvolve soluções. Então, pô, isso. Que bom conversar com você, que fez. Pô, eu tenho conversado com outras é. pessoas aqui, mas eu sabia que você ia ativar gatilhos mentais meu de passado. Eu falei, pô, mas e ativou. Joque, cara, que prazer estar conversando Não, contigo, não, cara. deixa eu te contar mais uma então, peraí. Aí, nessas minhas andanças, e vira e volta pelas empresas que eu vou passando, né? Eu vou formando pessoa, vou trazendo, vou no mercado, vou buscar e tal. Aí vira e volta eu olho as fontes, né? Aí eu vou nas minhas fontes, né? Aí eu ligo para um, cara, naquele curso que a gente fez, aquele fulano, né? Onde é que ele tá? E tu foste um dos caras. E eu dizem, pô, mas tirar esse cara da Petrobras, cara, rapaz, vai ser difícil demais da conta, cara. Tirar ele de lá, mudar de estado, cara, não vou trazer esse cara não, não vai dar não. Aí eu ia para o próximo. Então, assim, esse nosso meio da confa tem muito isso também, né, Exato. que como e ainda mais no passado lá, a época que você começou, ainda eram poucos, Pouquíssimos, eram né. pouquíssimos, Hoje pouquíssimos. tem muito, e tem muita gente boa, olha, na empresa que eu tô, tem cara e mulheres boas fazendo confiabilidade, tá. Tem um monte de gente nova que já entrou, aquilo que eu falei, aquela brincando, né, pô, já vem com uma bagagem, não sei como, mas tem muita gente boa, inclusive na empresa que eu tô, sabe. E eles fazem trabalhos, assim, espetaculares, sabe. Do nada vem um negócio muito show, Eu bom, tenho acompanhado, resultado. eu acompanho nos seminários a galera apresentando. O LinkedIn, É, o bom do LinkedIn é que você começa a é. conhecer as pessoas e você começa a ver realmente os bons trabalhos, o que eu acho fantástico. Por isso que esse projeto que eu estou desenvolvendo agora, Fio, que você está fazendo parte, nasceu por causa disso, porque a gente vê hoje muitos profissionais brilhantes Hum, desenvolvendo projetos. Poxa, vamos começar a dar voz para isso e mostrar para outras pessoas que como uhum, isso pode trazer resultado, não somente para a empresa, mas como que você, quando conversa com uma engenheira ou um engenheiro de confiabilidade, você vê que essas pessoas elas pensam diferentes. Você vê que, poxa, igual você falou, o mindset é diferente, é porque ele diferente. começa a trabalhar esses dois lados cerebrais, conversa com, Uhum,
para cima, conversa para baixo, conversa no meio, conversa para o lado, se relaciona com pessoas, se relaciona com técnica, enfim, e por isso eu quis trazer isso, trazer pessoas brilhantes para conversar. E teve uma coisa que você falou, que eu lembrei da minha carreira também, que a gente é o elo. A É o gente é elo. o elo mesmo, tá. Então na época que eu estava como engenheiro, mexendo com isso e entendendo de planejamento, engenharia de conformidade, manutenção, e eu fazia aquele link para o superintendente, que era o top, né, de cargo, então era o braço direito para ele por algumas decisões de estratégia de negócio inclusive. Aí você falou: "Não, como é que a gente vai calma, vamos pra base. Aí vamos fazer o basicão, resolver o basicão, vamos para frente, e vamos evoluir no plano de manutenção", e aí segue. Então assim, o engenheiro de conformidade ele passa a ser um elo mesmo da estratégia, do tático, para você estar discutindo as suas decisões, para você ter base para decidir, né. Então hoje como eu estou com o executivo, então eu uso muito isso também, não consigo tem coisas que não dá para decidir de supetão, não é assim. Você tem que ter Exato. uma discussão, alguém tem que te trazer essa informação, e o engenheiro de conformidade é um norte para isso. Essa é outra responsabilidade dele, ou Exato, dela. e as pessoas não enxergam isso porque acreditam que é só fazer um curso, ficar no computador. Não, não é isso. Você se desenvolve de uma tal maneira que só quem passa por essa jornada que a gente tem passado, né, que começa a perceber. E só depois que você começa a perceber que você fala, cara, pô, isso aqui que eu faço é legal. Não profissionalmente falando, mas, cara, eu consigo conversar com o diretor da empresa. Olha isso. Pô, eu tenho que conversar. Cara, ele fala dinheiro. Eu tenho que aprender a falar sobre dinheiro. Pô, mas com um cara lá embaixo, eu tenho que falar sobre vibração na bomba. Então, É isso aí. você começa a ter esse tipo. Pô, eu sou um bom profissional. Você começa a ter essa percepção de, poxa, eu consigo ser um profissional valorizado no mercado. Então, isso que eu acho bacana dessa nossa profissão, vamos dizer assim. Uhum. Fioc, cara, pô, olha só pra você perceber, a gente tá falando quase uma hora. Olha como que passa rápido, cara. Eu sei que, poxa, mais uma vez, sábado, que você tá aqui comigo, 8 horas da noite, É, você deixou a sua família aí te esperando. Cara, eu não tenho nem palavras para te agradecer por estar conversando comigo aqui, trazer a sua vivência. Eu sempre te admirei como pessoa, eu via em todos os seminários que eu sempre fui, Abraman, SIC, eu sempre uhum, via lá o pessoal da Vale, da Lumar, da uhum. Alcoa, e sempre o seu nome era falado. Eu falei, pô, esse cara É. é. Ele, por isso que quando eu introduzi você, eu falei, cara, você formou metade dos engenheiros de confiabilidade do Brasil. Obviamente, os engenheiros de confiabilidade da minha idade, vamos dizer assim, né? Que começou há 15, 16, 17 anos atrás, você formou metade dessa galera. Hoje não, hoje tem, poxa, mais informação, então a Isso. formação não está tão mais restrita como era na nossa, quando a gente começou, quando eu comecei, no caso. Por isso que eu sempre te admirei como profissional, como formador de opinião no que diz respeito à confiabilidade, que eu conheci vários engenheiros e engenheiros brilhantes que passaram pela sua mão. Então, cara, de verdade é um prazer estar conversando com você. Cara, eu só tenho a agradecer, gratidão mesmo por você fazer parte do meu ciclo de amizade, de trocar ideia, de ter dúvida, eu te ligar, te mandar uma mensagem. Obrigado por isso. À E, vontade. cara, desejo muito sucesso para você, como sempre. E obrigado mais uma vez por ter Ah, foi um participado foi desse um projeto. Ulisses, foi um prazer, né, esse assunto, a minha esposa sabe, ela diz assim: "Brilha nos olhos". Ela sabe. Quando toca nesses assuntos, quando eu chego do trabalho, ela sempre pergunta como foi o dia, mas quando vem esse assunto, se vem em algum momento do dia esse assunto, ela sabe que eu sou louco por esse tipo de assunto, porque, a gente gosta disso. Eu realmente quando aprendi isso, acreditei e gostei, não é gostei e acreditei, né, acreditei e gostei, e a partir daí não fez parte da minha vida, faz parte até hoje, né, sempre tenho algum assunto relacionado a isso, né, ou alguma estratégia sendo decidida em função deste tipo de processo, vamos chamar assim. Mas obrigado também pela consideração, a admiração é mútua, né, você sabe disso,
E o que você precisar, um outro bate-papo, outro fórum, outra discussão, a gente se encontra por aí também. É só Foi marcar. show de bola. Muito obrigado mesmo. Ó, tenha um ótimo final de semana, Fioc. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijo na família. Você também, um abraço, amigo. Tudo de bom. Tchau, tchau.